A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. E hoje é o domingo especial, né? O domingo de Páscoa. Sabemos que nós entendemos a Páscoa como algo, né, muito especial para nossas vidas. E tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você nesse dia. Quero agradecer, né, cada um dos irmãos que está nos visualizando nesse momento, a irmã Ângela, Deus abençoe a serva do Senhor. Tem outro irmão, eu acho que é o Tiago, não sei, não está dando para identificar bem. Deus abençoe os nossos irmãos, a irmã Tati, Marcelo, já tem uns irmãos aí ao vivo conosco. Nós vamos estar iniciando daqui a pouquinho a nossa escola bíblica dominical. E fica aí conosco, vai ser rápido, não vai ser demorado. Tem grandes bênçãos de Deus para a sua vida nessa manhã. Lembrando os irmãos que o pastor Sebastião está ali, né, com os kits da Santa Ceia, né, o pão e o vinho. Vem aqui buscar na igreja, você que pode estar aí se locomovendo da sua casa, vem aqui buscar, né, hoje à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, está sendo, né, realizada essa ceia geral através do Facebook da igreja, sede AD Areal, na página AD Areal, vai estar transmitindo, né, ao vivo esse culto especial de Santa Ceia. E também nessa manhã a irmã Juliana está aqui também, né, para fazer entrega aqui de uns doces, uns chocolates para as crianças, né, também uma lembrança. Os pais que puderem vir aqui buscar, agradece também em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Logo após eu estar louvando apenas com o hino da harpa cristã, e você nos ajude aí na sua casa, né, irmão Marcelo, Deus abençoe Marcelo Barbosa, irmã Tati, Marcela, Duda, que Deus abençoe cada um de vocês que está aí. A nossa aula que vai iniciar daqui a pouquinho. Então vamos orar, feche seus olhos aí conosco, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã, Senhor, que Tu nos concede mais um dia, em estarmos na Tua presença. Ó Deus, os Teus servos que estão nos seus lares, ó Deus, venha guardá-los em Tuas mãos, Senhor. Abençoando, Pai, que nesse dia especial, domingo de Páscoa, possamos lembrar da Tua morte como algo de vitória para as nossas vidas. Ó Pai eterno, Tu morreu para nos dar o direito de aqui estarmos nesta manhã. Assim, ó Pai, temos a liberdade de nos falar com o Senhor. Ó Pai amado, entrego em Tuas mãos cada vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, de número 1. E logo após, já vamos estar entrando na lição, para assim aprendermos um pouquinho, né, do que o trimestre tem nos oferecer, algo muito especial. Louvamos a Deus, número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortalezas e ricam bênção sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
Eis no Senhor amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuva de graças, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Fazes aos teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos dar início, irmãos, então, à nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2. Lição de número 2, que tem por título... antes nós vamos fazer a leitura, né? Depois estaremos orando, que tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu costumo fazer aqui uma substituição de palavras, né? Essa palavra sublimidade, ela não está muito no nosso dialeto, no nosso dia a dia. Ela é uma palavra, para nós é uma palavra técnica, né? É uma palavra fácil de compreensão, mas muitas pessoas talvez não tenham o hábito de usar essa palavra sublimidade, né? Mas podemos substituir ela por exemplo, a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. Também podemos substituir essa palavra a perfeição das bênçãos espirituais em Cristo. E por final, nós podemos substituir também a grandiosidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então você pode aí fazer essa substituição para você compreender melhor o que o escritor quis transmitir para nós dentro dessa lição tão especial. Eu vou usar aqui o termo grandiosidade, a grandiosidade das bênçãos espirituais em Cristo, a sublimidade, grandiosidade. No texto áureo, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, dizendo: bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui nós podemos ver, irmãos, o apóstolo Paulo trazendo esse texto. Depois vamos fazer um comentário breve. Na verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe está registrado na carta de Efésios também, do capítulo 1, verso 3 e 4, e depois o verso 9 e o verso 14, que diz: bendito a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, se tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvar a sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. E quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pai, em nome de Jesus,
Queremos te agradecer por esta palavra, por este estudo, ó Deus, que estaremos iniciando neste momento. Abençoe esta nação, Senhor. Abençoe, Deus, este país que está debaixo, ó Deus, de uma grande luta. Não só este país, como todo o planeta, toda a terra. Sabemos que é a permissão do Senhor, que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Pai, te louvo pela vida dos Teus servos que estão nos seus lares, acompanhando esta aula, e aqueles que irão acompanhar, aqueles que irão assistir, Senhor, ao decorrer da semana. Enche-nos da Tua graça, da Tua misericórdia, usa-nos, ó Deus, dá-nos capacidade, porque somente de Ti podemos alcançar as bênçãos e as sabedorias que assim foram dadas. Em nome de Jesus te agradecemos, hoje e para sempre. Amém, amém. Estamos aqui com alguns irmãos, o irmão Marcelo, né, a Juliana também está aí, pastor Sebastião Máximo, nosso pastor da congregação, e a nossa irmã Natália está aqui também conosco. Vamos então, irmãos, dar continuidade à nossa aula, tudo muito bem resumido, para nós não ficarmos muito tempo, né? Deus abençoe a irmã Ruth, Deus abençoe toda a minha família, meus filhos Luiz Felipe, Nicolas, a irmã Tati Ferreira, Pai do Senhor, Deus abençoe os nossos irmãos. Vão mandando seu recado, aqueles que estiverem fazer pergunta, pode fazer também. Se eu conseguir visualizar aqui ao vivo, eu respondo. Se não conseguir responder depois, nós vamos estar aí passando para os irmãos, esclarecendo, e assim teremos uma aula participativa para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos estar aí, ao decorrer da lição, nós vamos estar aí comentando alguns pontos dela, né, pois ela abrange toda a lição. É a nossa leitura oficial, né, textual, a leitura bíblica em classe. A gente acaba aí comentando ao decorrer da lição, e assim ganhamos tempo. Na introdução dessa lição, os irmãos que tiverem aí como acompanhar, nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, né? Para resumirmos aqui, para não lermos tudo, a lição está tratando de bênçãos espirituais. O que nós podemos tirar com isso, irmãos? Que nós, como cristãos, nós devemos dar prioridade às coisas espirituais em primeiro lugar. Porque se nós formos abençoados espiritualmente, com certeza as bênçãos materiais virão por seguir você. Mas são riquezas? Não são bênçãos de riquezas, não são bênçãos que talvez te coloquem em destaque diante de algumas autoridades dessa terra. Não, são bênçãos que você vai ser valorizado, mesmo você não tendo recurso financeiro. Nós vamos estar analisando no decorrer da lição sobre as questões dessas bênçãos espirituais, né? O que são essas bênçãos espirituais? É isso que nós vamos estar estudando nessa manhã, iremos aprender. No primeiro ponto, para entrarmos já no primeiro ponto, nós vamos encontrar aqui a nova posição em Cristo. O que o comentarista aqui, ou o que o escritor aqui está querendo dizer? A posição. Qual a sua posição em Cristo? Deus abençoe o pastor Elias Farias, está aqui no perfil, não sei se é ele ou se é a Rayana, mas está ali a família toda. Deus abençoe o servo do Senhor. Fica aí conosco, comenta, participa, em nome de Jesus. A nova posição em Cristo. Nós vemos aqui no subponto, antes do ponto 1, está escrito assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio de salvação, né? Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas no mesmo Romano capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós sabemos que Deus, ele veio para nos trazer, né, essa tão grandiosa bênção, que é sairmos da morte eterna e alcançarmos pela sua infinita graça, como favor imerecido, a vida eterna. E isso tudo é porque nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Que Deus abençoe o evangelista Vanil, abençoe a sua casa, a missionária Cláudia. Eu vou ir falando alguns irmãos aí ao decorrer da nossa aula. Continue, irmãos, conosco. Doxologia. Nesse termo teológico, irmão, doxologia, subponto 1 do ponto 1, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada a palavra doxologia,
mas essa palavra é um termo teológico, né, que tem vários textos bíblicos, essa palavra doxologia. Se você pesquisar aí na internet, ou até mesmo, né, no dicionário bíblico, você vai encontrar aí o significado dessa palavra. Mas o mais importante aqui é que essa doxologia está em nós. A doxologia, para explicarmos melhor para os nossos irmãos, é como se fosse uma explosão de glória, uma explosão, né, da parte de Deus. Isso começa de dentro para fora, isso não se começa de fora para dentro. Não é a beleza exterior, não é a beleza física que vai fazer com que a doxologia apareça na vida sua ou na vida de alguém, né? Através do interior, né? Podemos dizer que se enchermos um copo de água e deixarmos a torneira aberta, ele vai transbordar. Por quê? Porque ele chegou no seu limite. E da mesma forma somos nós, quando deixamos o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas, quando nós entramos nos projetos de Deus, né, acontece aí a doxologia, né, nas nossas vidas. É a forma que eu compreendo, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele mencionou isso, né, nessa carta, e o povo de Efésios foram abençoados, e nós estamos sendo abençoados nessa manhã por essa palavra, né? Quantos textos bíblicos, irmãos, quando nós lemos, quando nós estamos ligados em Deus, que nós lemos, nós sentimos essa explosão dentro de nós, querendo mostrar para as pessoas, passar para as pessoas, em forma de louvor, em forma de palavras, em forma de todas as maneiras que você puder pregar, você transmitir, né, essa palavra através, né, da Bíblia, através da palavra de Deus. Nesse mesmo ponto 1 da doxologia, nós encontramos aqui, né, algumas coisas assim importantes para nós avaliarmos, mas o tempo não nos permite. Talvez no decorrer das aulas nós vamos aí dando aí umas aprimoradas, né? Mas neste texto bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus é Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, a verdadeira adoração. Doxologia é a verdadeira adoração, né? Se você for encontrar dentro do significado, doxologia no grego é doxa, palavra glória, e logia é a palavra estudo, né? Está aí mencionando sobre isso. Mas é melhor colocarmos isso em prática, né? Para que Deus possa manifestar em nós a sua glória. Aleluia, louvado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o nosso subponto 2, as bênçãos espirituais. Que coisa maravilhosa, irmãos, está aqui destacado. No apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, ele começou a mencionar algumas bênçãos, né? E se os irmãos puderem, tiverem como acompanhar, os irmãos vão ver, né, sobre essas questões, dessas bênçãos que o apóstolo Paulo mencionou. Primeira bênção que ele mencionou no livro de Efésios: ele nos elegeu para sermos santos. Depois ele predestinou-nos para sermos filhos, remiu-nos para meio do sangue de Cristo, depois acolheu-nos por sua vontade e também revelou a sua palavra da verdade, e por fim ele também selou-nos com o seu Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho e também realizou a do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja a Deus. Então está aqui várias bênçãos que foram dadas espiritualmente. Nós somos espirituais, irmãos. Muitas pessoas hoje estão pregando um evangelho de prosperidade financeira. É claro que Deus ele dá, mas também existe o lado do esforço humano,
Todos nós sabemos, se esforçarmos, se tivermos oportunidade, independente de crença ou não, você vai ser sucedido financeiramente. Mas a nossa prioridade é espiritual. As bênçãos é espiritual. É conforme eu disse para os irmãos, melhor sermos felizes com Jesus do que sermos tristes sem Jesus. Temos riquezas e não sermos felizes. Os irmãos estão cansados de ver aí nas redes sociais, ou até mesmo nas grandes sociedades aí, pessoas ricas, porém infelizes. Isso é fato e verdade, né? Não estou aqui declarando que o crente não tem que ter nada, tem que ter sim, mas primeiramente as bênçãos de Deus vão ser derramadas, né? E Ele fez isso tudo por nós, tudo Ele fez por nós. Cada palavra dessa, cada bênção dessa daqui, irmãos, daria para nós falarmos aqui durante muito tempo, mas o tempo não permite. Apenas aqui recitei essas bênçãos para os irmãos verem, né? Algumas bênçãos que o apóstolo Paulo menciona, bênçãos espirituais para as nossas vidas. Uma coisa importante eu ressaltar aqui, irmãos, para nós guardarmos, né, no próprio livro de Mateus 6,31 está escrito sobre isso, né? Deus, Ele não está escrito exatamente, claramente sobre isso, mas eu posso mencionar, né, esse texto. Em Deuteronômio 28:2 também está escrito, né, se os irmãos puderem nas suas casas aí acompanhar. Para mim fica inviável aqui, porque demora um pouco a aula, né? Então não posso ficar, né, perdendo muito tempo, senão os irmãos ficam enfadados, né? Em Deuteronômio 28:2 e Mateus 6,31, né, fala sobre as questões das bênçãos que Deus deu, ou que Deus dá, né? Mas é importante dizer, irmãos, que Deus, Ele procura sempre suprir as suas necessidades, né? Deus, Ele não supre vaidade de ninguém, né? Então é importante nós guardarmos o seguinte: Deus, Ele supre as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Vaidades são coisas que você supre de acordo com a sua condição financeira, né? Estou bem, está sobrando dinheiro, então eu vou suprir a minha vaidade. Mas a partir de que eu não tenha condições financeiras, né, nós temos que suprir as necessidades, né? E é isso que Deus faz conosco, né? Ele supre as nossas necessidades, e dentro do possível, as vaidades, né, pode ficar aí por nossa conta, as nossas suprir isso aí, né? Mas Deus, Ele sabe o que você precisa. Sobre ponto 3, a nova condição, né? Isso é muito importante. A nova condição, sobre ponto 1 do subponto 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa, a obra realizada do Calvário. Relaciona-se ainda à nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação de Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Vamos destacar aqui, né, nesse ponto, sobre a nova condição. O negócio não é do jeito que muitas pessoas pregam, né? Aqui é bem claro, é quem está em Cristo. Se você está em Cristo, se você agrada a Cristo, se você agrada a Deus, a Jesus, né, com a sua fé, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, ponha a fé em ação, né? E aqui a nova condição é essa, é em Cristo Jesus, não tem outra condições, não tem outra condição. O apóstolo Paulo mencionou sobre isso, né? E no finalzinho ele diz sobre os benefícios da redenção, né? A redenção aqui é o pagamento, né, de uma dívida para libertar alguém ou algo. Nos nossos dias nós podemos classificar a redenção como podemos dizer, qual é a palavra certa? Agora fugiu da minha memória. Uma fiança, por exemplo, né? Alguém vai preso por cometer um delito, ou talvez na inocência, não sabemos. Então abre essa exceção de pagar uma fiança,
né? E alguém paga, a família paga, ou alguém querido de você paga, ou você mesmo, com o seu próprio recurso, paga essa fiança, e você vai ser liberto daquela prisão. E é claro que vai haver alguns requisitos para assim obedecer. E aqui a redenção foi paga, né? Por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o seu sangue derramado na cruz por nós, ele pagou o preço, conforme está escrito, né? Ele pagou o preço por nós, ele morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo, conforme está mencionando aqui na nossa lição ao decorrer dessa história. Então, meus irmãos, guarda essa palavra, redenção, um pagamento, uma dívida que foi paga, né? Tetelestai, né? Dívida paga, Deus pagou a nossa dívida. Agora temos a liberdade de buscarmos a Deus, temos a liberdade de clamarmos, né, pela sua infinita e grandiosa misericórdia. Não fique sofrendo aí no canto, não fique se lamentando, se lastimando, que você tem toda a liberdade de clamar a Deus. Você foi liberto pelo sangue de Cristo, você não é mais um prisioneiro do pecado, né? Então a redenção aqui é isso, é libertar alguém do pecado. Foi isso que Jesus fez por nós. Eu quero testar aqui apenas uma compreensão para os irmãos, né, que nessa nova condição aqui, nós não devemos ficar lembrando da vida antiga, conforme está aí no texto, né? Isto é oposto à antiga vida, né, de Adão, que era escravizado, né? Foi escravizado, Adão errou, pecou, né? Mas lá no livro de Gênesis 3,16, Deus já reafirma a promessa que ele iria mudar esse quadro, né? E conforme mudou, já estamos no ano de 2020 anos se passaram quando essa promessa foi cumprida ali na cruz do Calvário, morrendo por nós. Aleluia, louvado é o nome de nosso Senhor Jesus. Então, por exemplo, para que ficar olhando para trás? Quando alguém entra dentro do seu carro, ele olha pelo para-brisa, toda a estrada que está na sua frente, mas de vez em quando dá uma olhadinha no retrovisor, né, que é um espelho melhor, para ver, né, quem está vindo atrás. Mas não é sempre, irmãos, que se faz isso. Não é sempre que você tem que olhar para trás e lembrar da sua vida como uma experiência boa. Não, você tem que lembrar sim, mas sempre olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, né? Sempre a frequência é olhar para frente. O retrovisor é um acessório para você não fazer acidentes muitas das vezes. Olhar para trás e lembrar de onde você errou e não errar mais. O retrovisor do carro, ele serve para você olhar para trás, para ver se tem alguém fazendo uma ultrapassagem indevida, ou se alguém está se aproximando de você, e saber proceder, como fazer para não fazer um acidente. É isso que serve o retrovisor de um veículo para a nossa vida espiritual. É assim que tem que ser. Devemos olhar para trás, olharmos, mas sim olharmos para corrigirmos o presente que vivemos na presença do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ponto 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo, né? No ponto 2 aqui está bem claro, né, sobre o centro das coisas tem que ser Jesus. É cristocêntrico, não antropocêntrico, né? O homem no centro, não, é Deus no centro. É Jesus que deve estar no centro de todas as coisas, né? Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus planejou a primazia de Cristo na remissão dos pecados dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória, né? Conforme falei no livro de Gênesis, Deus fez, né? O homem caiu, lá está relatado, mas no próprio livro, no mesmo capítulo 3, no versículo 15, fala sobre a promessa de que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, né? E Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E para os irmãos saberem, muitos talvez esquecem disso, ele está como nosso advogado. Jesus ainda não está sendo juiz, ele está sendo advogado, ele está tocando. O advogado, ele serve para quê? Para defender a causa de alguém que ele acredita, né? E eu quero dizer que Jesus acredita em você. Jesus, ele acredita que você tem esperança para você.
E é por isso que Ele está intercedendo à direita de Deus por você, por mim e por todos nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No ponto 1 diz, subponto 1 do ponto 2, a revelação do mistério. Que glória, irmãos. Deus, Ele revelou as coisas grandiosas para os pequenos, né? Quantas pessoas poderosas, quantas pessoas que têm o poder da terra e não têm a revelação divina, que são tão preciosas, né, para as nossas vidas, né? Aqui diz assim, descobrindo os mistérios da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz a respeito dos decretos eternos que Deus planejara, por sua soberana vontade, o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua boa vontade, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que os filhos em tudo tivessem a preeminência. Sabemos, irmãos, Deus nos revela as suas grandezas, né? Coisas que são ocultas aos homens materiais, homens naturais, são reveladas a nós, servos de Deus. Não se surpreenda se Deus te revelar algo, se Deus te mostrar algo. Não se surpreenda, porque Deus, Ele é imprevisível na sua vida, né? Não duvide quando Deus te revelar algo da parte do Senhor para você. Assim transmita. Procura saber de Deus o que você deve fazer quando Deus te dá algo da parte revelada dos seus mistérios, né? No subponto 1. Subponto 2, a plenitude dos tempos. Nós sabemos que existe tempos de todas as maneiras, né? Existe o tempo humano, existe o tempo de Deus. Aqui nós vamos falar do tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo Cronos, que se trata de cronologia, não é esse tempo que nós vamos falar. Nós vamos estar falando aqui do tempo Kairos. O tempo de Deus não é o nosso. O apóstolo Pedro menciona numa das suas cartas que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, né? Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Para Deus, irmãos, nós estamos aqui na terra 2 dias e alguns milésimos de segundo. Para nós é 2000 anos, mas para Deus é dois dias. Então por que inquietai-vos? Por que nós inquietamos, né? Isso que está acontecendo conosco nos nossos dias está se cumprindo, né? No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos de modo geral, você procurar, você vai encontrar, né, o princípio das dores, onde Jesus menciona, né, alguns acontecimentos que batem bem, né, nos nossos dias atuais, né? No Romanos 5, versículo 12, 15, 18, existem referências, né, também sobre essas questões, né, para nós assim aprendermos um pouco mais sobre a palavra, conforme muitas referências aqui tem nessa questão da plenitude dos tempos, né? Então saiba aí entender o tempo de Deus na sua vida, né? Assim como o apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Efésios a saber entender o tempo de Deus, você também entenda o tempo de Deus sobre a sua vida, sobre os seus projetos, seus sonhos, sobre a sua vida espiritual. O tempo de Deus é um e o seu tempo é outro, né? Também nesse ponto, deixa eu me localizar aqui. Nesse ponto da plenitude, nós temos também aqui uma outra parte que nós podemos mencionar sobre essa questão, né? Aqui a palavra grega para os tempos não é cronos, ou seja, relacionada à cronologia, que se refere ao tempo divino brevemente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então Deus sabe todas as coisas, Cristo sabe todas as coisas, somente Jesus sabe quando tudo isso aí vai passar, nessa questão desse vírus que tem circulado todo o planeta. Deus sabe quando vai ser finalizado, mas sabemos que o poder da oração pode muitos dos seus efeitos. Então continuamos orando para que Deus possa fazer, né, um milagre sobre cada um.
Subponto 3, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda o pronome nós, ou seja, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então nós vimos na aula passada que Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou 12 pessoas, 12 crentes, né? E esses crentes, eles não conheciam, e o texto diz que eles não tinham ouvido falar ainda do Espírito Santo, né? E o apóstolo Paulo, ele diz, então receba o Espírito Santo. E aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo, e ali começou toda a obra em Efésios, né? Conforme nós estudamos na lição passada. Se os irmãos quiserem assistir, procure aí na congregação, né, Jerezinho, no Facebook, né, para Deus abençoar a sua vida. Na louvor da sua glória, o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Ou seja, quando o apóstolo Paulo recebeu esses 12 crentes, porque os judeus não haviam recebido bem, né, a nova doutrina, eles ainda não estavam apegados, alguns apegados ao antigo, né, sobre a crença do fariseu, e não receberam bem o apóstolo Paulo. Então ele procurou o quê? Os gentios, e foram recebidos, né? A igreja cresceu, a igreja avançou, estamos aí até hoje, né, fazendo a obra de Deus. Somos adotados por Deus, por Jesus, através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos estar vendo isso um pouquinho mais à frente, né? Somos adotados por Ele. Então, essa questão do louvor da sua glória, né? O apóstolo Paulo aqui, ele traz, né, esse impacto, né, para aquele povo. O povo não entendia o que era o Espírito Santo, não entendia, né, o que era o Evangelho. A igreja em si, né, ainda não tinha tomado a forma naquele lugar. Era um lugar adotado de crenças a deusa Diana, conforme estudamos na lição passada, e ele muda o pronome de nós para vós. Agora não é mais somente nós, é vós, né? Fomos escolhidos para fazer a obra de Deus. Então faça, irmãos, pregue, anuncie, né, o Evangelho de Cristo enquanto há tempo. E assim diz, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outra senão louvar e glorificar a Deus. Para finalizarmos, por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então Deus é que determina tudo aquilo que você, né, precisa ou necessita. É claro que se você estiver ligado na presença de Deus, talvez aquilo que você deseja ainda não chegou, talvez aquilo que você almeja ainda não chegou, mas sabemos que na hora certa Deus irá fazer, né, a diferença na sua vida. Creia nessa palavra, né, que Deus possa abençoar você. No ponto 3, diz o seguinte: o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação idealizada por Deus, né? Em Marcos 16 e 15, né, vai estar declarando aí sobre essa questão. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre isso, né? Mas o Espírito Santo aqui, ele entra como penhor. O que é isso? Os irmãos bem sabem, né, sobre a questão de penhor ou penhorar algo, né? É um depósito realizado para garantir se uma dívida for paga ou não. Esse penhor, ele faz a pessoa, né, entregar algo de valoroso, né, para que possa garantir aquela dívida, sendo paga ou não. Se a dívida não for paga, aquele penhor, ou aquela joia, ou aquele objeto que você deixou a ser penhorada, vai ser confiscada, né, por aquele que está com o penhor, né? E aqui o Espírito Santo, ele entra como esse penhor, né? Jesus lá no livro de João 14, no Evangelho de João 14, ele diz, né, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
na casa de meu pai há muitas moradas, e assim vai. E ele, no decorrer desse texto, ele promete, né, enviar o Espírito Santo para fazer lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado. Então é importante, irmãos, nós, além de sermos usados pelo Espírito Santo, é importante nós buscarmos, né, da parte de Deus, para que Ele venha aperfeiçoar em nós, né, esse penhor, para que, sabemos que, uma coisa importante para nós ressaltarmos aqui, tem muitas pessoas que pregam assim: uma vez salvo, salvo será, né? Nesse caso, o penhor, ele está garantindo que a dívida está paga, né? A dívida está paga, é um penhor, né? Aqui, uma classificação de penhor, né? Então, o Espírito Santo, ele está em você, ele habita em você, mas não garante que ele vai permanecer. Se você trilhar nos caminhos do Senhor, ele vai permanecer em ti. Agora, se você se desviar, se você se afastar dos propósitos de Deus, né, esse penhor vai sair, né, e a dívida vai ser cobrada. E a dívida vai ser cobrada, e você não vai ter como pagar essa dívida, porque o penhor que estava em ti não vai te garantir. Então, o papel do Espírito Santo aqui é garantir, né, a sua vitória. A Bíblia diz que ele é aquele que convence o homem do pecado. Ele convence o homem de que ele, a partir de que aceita Jesus como Salvador, ele te convence. Se você errou, ele vai falar assim: você errou, você não está fazendo certo. Então, assim é o papel do Espírito Santo na sua vida. Então, vamos zelar, irmãos, para que esse penhor, para que esse depósito especial, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não necessariamente que você seja batizado com o Espírito Santo, nós vamos estar vendo isso daqui a pouquinho. Esse penhor está em você. Não é porque você não é batizado que você não tem o Espírito Santo na sua vida, você tem o Espírito Santo na sua vida, né? Então, creia nessa palavra, né? Receba essa palavra. O subponto 1 do ponto 3 está falando sobre o selo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Esse selo aqui do Espírito Santo não é você falar em línguas como confirmação do batismo do Espírito Santo. Não, esse selo do Espírito Santo aqui, né? Na época antiga, o selo era usado muitas das vezes no anel de alguém tinha um anel de selo, anel de selar, né? Nós vimos lá no livro de Gênesis, José recebendo o anel do faraó, dando a ele toda a autoridade para selar, né, para fazer ali notório, né? E nos nossos dias também tem os selos, né, nos nossos dias que é usado, né? Tem o selo que é usado como selo de garantia da mercadoria, tem os selos que são usados nos cartórios como comprovando ali a originalidade dos documentos, né? Existem vários tipos de selos, né, que são usados nos nossos dias para trazer a originalidade daquilo, né? O Espírito Santo, ele traz a identidade do crente através do selo, né? Então, o crente que tem o selo, o crente que aceitou Jesus, ele automaticamente é selado. Ali está nele a identificação. E como é isso, irmãos? É através do fruto do Espírito, que está aqui no finalzinho do texto, né? Mas antes de chegarmos aí, nós vamos estar vendo uma coisa importante, né? No meio aí do texto diz assim: Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, né? Eu vejo pessoas falando: eu sou filho de Deus, né? Pela Bíblia, nós somos, quem não aceitou Jesus é criatura, né? Está registrado no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, quando Jesus ele manda, né, os discípulos irem a levar a palavra, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E assim vai prosseguindo o versículo.
E lá no livro de João, no Evangelho de João 1:12, está falando que nós fomos comprados com sangue por um bom preço e nos tornamos filhos de Deus. Então, a partir que você aceitou Jesus, você é considerado filho. Aí o selo do Espírito Santo vem sobre a sua vida, né? Enquanto você não tomar essa decisão, você é apenas uma criatura. É algo que Deus criou, Deus te criou, mas é necessário ter essa confirmação, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo entra com um papel, quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo ele entra com um papel fundamental, que é 3 coisas, está aqui na nossa lição: regenerar, purificar e santificar, né? Os processos. O que é o regenerado, né? Regenerado, se você olhar na enciclopédia bíblica do Orlando Boyer, você vai encontrar que a palavra regeneração ou regenerar, ela é considerada quando alguém sente o desejo espontâneo de se batizar nas águas. Aí a pessoa ela está entrando no processo da regeneração, né? É um ponto teológico, né, que vale a pena nós avaliarmos. Eu acredito nessa suposição, né, da regeneração, a questão de você se batizar nas águas, se tornar um membro de alguma igreja, um membro do corpo de Cristo e participar aí da ceia do Senhor, enfim, estar aí ativo na casa de Deus, na obra de Deus. O papel segundo é purificar e o terceiro é santificar, né? Sem ela não chegaremos a Deus. E para finalizar, o selo do Espírito Santo, ele exige o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não tem nada a ver com os dons espirituais. Não tem nada a ver. Fruto do Espírito, todo crente, ele tem que adquirir, ele tem que fazer a troca, conforme está lá no livro de Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu, né? Os frutos da carne e em seguida o fruto do Espírito. Eu vou convidar você para ler na sua casa, abre a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, e no versículo 21, você pega uma caneta aí, sombrinha aí, marca aí, Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz, aí sombrinha a palavra diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, sombrinha a palavra faz, a vontade de meu Pai, que está nos céus. Seguindo, próximo versículo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dons espirituais. Aqui menciona pelo menos 2 dons espirituais, né? Um dom espiritual que é fazer maravilhas, curar os enfermos, enfim. Está aqui o texto. Dons espirituais não vai trazer salvação às pessoas, mas o fruto do Espírito sim. O fruto do Espírito, ele vai trazer a salvação. Então é importante nós sabermos que todos nós somos selados, né? Mas é importante sermos também batizados com o Espírito Santo, para assim termos maior revestimento, maior graça, maior desejo de fazer a obra de Deus. Para finalizarmos, o penhor da nossa herança. Jesus, no livro de João 14, ele deixa para nós uma herança, irmãos. Que herança é essa que Jesus deixou lá em João 14? Eu te falo para você que dinheiro nenhum no mundo tem o poder para pagar essa herança que Jesus deixou para mim e para você que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar ao decorrer da semana, né? A herança que Jesus deixou, que foi o nome do seu filho, Jesus. Ele deixou o nome do seu filho, né, como herança, para assim nós não ficarmos sem um amparo, né? Ele diz: em meu nome
expulsaria os demônios em meu nome, né? Curarão os enfermos em meu nome, ele realizaria grandes maravilhas. É no nome de Jesus, a herança que ele nos deu. Nem esse penhor é o Espírito Santo, né, que faz nos acreditar nessa herança. É o Espírito Santo que faz nos acreditar nessa promessa que o Espírito Santo de Deus venha colocar sobre os nossos corações. Que esse penhor venha assim fazer você acreditar de que o nome de Jesus ainda tem o poder de curar os enfermos. O nome de Jesus ainda tem o poder de libertar os oprimidos. O nome de Jesus tem o poder, conforme o salmista declara no seu salmo, que enquanto houver dia, que enquanto houver sol, assim seria propagado o nome de Cristo. Então, essa herança, ela está à disposição para você, meu amigo, que talvez ainda não conhece Jesus, você poder receber essa herança, que é usar o nome de Jesus Cristo. Mas para usar isso, precisa você estar de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra desta manhã para os nossos corações, sobre a sublimidade, ou sobre a importância das bênçãos espirituais em Cristo, ou a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. Qual é a característica dos Efésios nesta lição? O apóstolo Paulo representa uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração à bondade ativa de Deus. De onde provém as bênçãos espirituais? Obviamente, as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, no reino espiritual. E o que a frase descobrindo os mistérios da sua vontade sinaliza? A frase descobrindo os mistérios da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. E o que a expressão também vos indica? Paulo muda do pronome nós, ele os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Você é propriedade de Cristo. Você é posse de Cristo. O selo está em ti. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele venha te guardar cada dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a sua presença. Compartilha aí, irmãos. Divulga, leva essa palavra àqueles que talvez não podem estar assistindo agora, mas irão assistir ao decorrer da semana essa palavra de bênção para as suas vidas, né? Queira Deus que as nossas revistas venham chegar, né, por essa semana aí, né? A irmã Natália está acompanhando, né? O pastor Sebastião, e os irmãos fiquem atentos, vão estar recebendo a sua revista, também vamos acertar, né? Aqueles que puderem, né, a princípio já dá aí alguma coisa, nós vamos estar guardando, para depois estarmos repassando ao nosso pastor, né, o valor da nossa revista, né? Então que Deus abençoe os nossos irmãos. Vou passar aqui agora para o pastor Sebastião, ele vai estar aí dando as considerações finais, né, dando aí alguns anúncios aos nossos irmãos, né, do que estará acontecendo ao decorrer do nosso dia, né? Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, fique com Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus vos abençoe as vossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, participando desta lição importante e abençoado para nossas vidas. Que Deus possa abençoar a cada vida. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos que assim acompanhou, né, a nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado. Que as bênçãos do eterno e poderoso Deus possam estar sobre as vossas vidas. Nós vamos estar agradecendo a Deus por esses momentos abençoados, lembrando os irmãos que hoje nós temos o nosso culto ao vivo, às 18 horas, tá? Participe, divulgue, né? Leva adiante esta grande mensagem, essa grande
responsabilidade que Deus tem entregado em nossas mãos. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá? O nosso mantimento da Santa Ceia já está sendo entregue aos irmãos para que eles venham participar junto com a nossa igreja sede hoje a partir das 19 horas, tá, irmãos? Então, os irmãos que ainda não buscaram o seu aqui na igreja, né, vem aqui na congregação buscá-lo, né, que daqui a pouco estarei indo embora, e para os irmãos não ficar sem tomar a sua Santa Ceia, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus nós somos gratos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos aqui. Senhor, neste momento vem nos abençoar. Eu quero lhe apresentar a cada um servo do Senhor, que dentro dos vossos lares, meu Senhor, acompanhou esse estudo da Tua Palavra, ministrado pelo Teu Filho, evangelista José Luiz. Meu Senhor, continua abençoando a vida do Teu servo, dando vitória e dando graça, meu Senhor, que eu possa continuar sendo, Senhor, este canal de bênção para abençoar muitas vidas através da Tua santa e poderosa palavra. Nós queremos pedir as Tuas bênçãos. Se porventura, Senhor, tiver alguém enfermo, que o Senhor possa curar as enfermidades. Se porventura tiver alguém triste, angustiado, que o Senhor possa confortar e alegrar os vossos corações. Nós entregamos, ó Deus, nas Tuas mãos, pedimos as Tuas bênçãos, dê-nos um dia abençoado, alegre, debaixo da Tua graça, livra-nos de todo mal, de todo perigo, e continua nos protegendo debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo que nos acompanha neste momento, em nome de Jesus, amém e amém. 30 anos semeando a palavra. Deus vos abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Amém.